Muito boa noite, meus queridos, minhas queridas. Sejam todos bem-vindos à nossa celebração. Que Deus então possa estar te abençoando, cuidando da sua família. E é uma alegria, né? Tê-los aqui nesta noite para juntos adorarmos aquele que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quero iniciar esta palavra falando das nossas atividades, falando daquilo que tem acontecido na igreja, e nós louvamos a Deus porque compramos mais uma quantidade de alimentos para abençoar vidas, famílias que tanto necessitam desse tempo. É uma alegria muito grande quando a gente pode abençoar vidas. E a Igreja Batista da Pituba nesse tempo tem sido bênção na vida de famílias, meus queridos. Você tem sido bênção na vida de muitas famílias. E louva a Deus pela sua vida, porque você tem honrado ao Senhor através das ofertas, através das orações. Continuemos, queridos, contribuindo para a cesta do amor. Louvamos a Deus também por tudo aquilo que Ele tem feito na reforma da igreja. A reforma está andando, meus queridos. Já vamos estar entrando na parte final, nos arremates finais. O telhado já foi concluído, louvado seja o nome do Senhor. A parte elétrica já está bem adiantada, graças a Deus. O forro também já está próximo para começar a colocação, depois a parte do piso, o revestimento das paredes. É a parte final, meus queridos, é o pente fino que está acontecendo agora. Por isso nós carecemos, meus amados, das vossas orações e também das contribuições. A você que tem cooperado, nós louvamos a Deus pela sua vida. É a oportunidade que nós estamos tendo de abençoar a obra do Senhor. E teremos ali um local de adoração digno do nosso Deus. Os pequenos grupos multiplicadores já estão aí todos funcionando e nós louvamos a Deus, né, pelo retorno, pelo aquilo que tem acontecido. Tem acontecido o maior milagre que nós poderíamos falar. Algumas pessoas pensam que é a cura física. Não é. É a cura da alma. E a cura da alma é a salvação de vidas. Nós louvamos a Deus porque está havendo conversão, está havendo salvação nos nossos pequenos grupos multiplicadores. Porque essa é a principal missão dos pequenos grupos. É ser essa porta aberta para que as pessoas possam conhecer Jesus e tê-lo como Senhor e Salvador das suas vidas. E isso está acontecendo, por isso nós louvamos a Deus. Se você ainda não faz parte de um pequeno grupo multiplicador, pode procurar a nossa irmã Andresa, que ela é a coordenadora dos pequenos grupos multiplicadores, e ela vai então te direcionar para um pequeno grupo multiplicador. A Escola Bíblica Discipuladora também retornou, é quando nós aprendemos mais da Palavra de Deus, para estarmos mais qualificados, mais aprofundados na Palavra de Deus, no conhecimento, para a gente poder compartilhar com sabedoria, com entendimento e com propriedade o Evangelho da salvação para as pessoas. Meus amados, nós também estamos orando ao Senhor, porque tudo que nós fazemos, nós devemos colocar diante do altar de Deus. Por isso nós temos orado às 6 da manhã, às 13 horas e às 21 horas. Isso não quer dizer que nós também não temos orado em outros momentos. Temos feito isso sim. Nós temos orado em outros momentos. Nós temos as nossas devocionais, mas nós temos o compromisso de, nesses 3 horários, estarmos clamando ao Senhor, intercedendo diante do Senhor por aqueles que mais necessitam. Esse é um tempo, meus queridos, que mais nós precisamos ajoelhar-nos diante de Deus, clamar por esta nação, clamar pelas nossas famílias. Por isso nós estamos nesse momento de oração. Meus amados, no próximo domingo nós vamos ter o Dia Especial de Missões Mundiais. Nós vamos começar aí as nossas campanhas missionárias. Eu creio que vai ser um tempo muito especial para falarmos da evangelização das nações. Aquelas mais difíceis de acesso, nós estamos chegando lá. Há pessoas se convertendo e nós queremos que você faça parte, orando, contribuindo, indo, né, também aos campos missionários, tá bom? Então juntos já estaremos no próximo domingo celebrando o Dia Especial de Missões Mundiais. Vamos orar ao nosso Deus, preparando-nos para a mensagem que vai ser ministrada aos nossos corações. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse dia. Ajuda-nos, ó Deus, a glorificar, exaltar e bendizer o teu santo nome. Continua conosco, ó Deus, durante esta celebração. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.
adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Amém. Meus queridos e minhas queridas, é uma alegria compartilhar da palavra de Deus com vocês nesta noite e compartilhar de um tema que ele me emociona, ele
me contagia, ele move, ele me causa, cada vez mais entusiasmo e desejo de exercitá-lo. Eu quero falar sobre evangelização e o tema da mensagem é preciso evangelizar. E nós vamos fazer esta reflexão no texto do apóstolo Paulo à igreja de Corinto e na primeira carta, 1 Coríntios capítulo 9, dos versículos 16 ao 23. Mas eu vou ler apenas aqui para vocês, mas farei referência aos outros versículos, mas quero ler apenas o 16 e o 23. Os demais a gente vai fazer referência no decorrer da nossa palavra, tá bom? O texto diz assim, 1 Coríntios 9, 16. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Que palavra poderosa, né, meus irmãos? Agora veja o versículo 23. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser coparticipante dele. Que esta palavra lida e será explanada seja profunda não só na minha vida, mas também na sua vida nesta noite. Que Deus nos abençoe por meio da sua bendita palavra. Evangelizar. Esta é a incumbência de todo crente. Todo crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus, chamado pelo Senhor, atraído pelo Senhor, justificado por Cristo Jesus, que alcançou a vida eterna por meio de Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, haverá de dar testemunho no seu viver diário. Por isso, evangelizar não ficou apenas para um grupo específico. Não. Todo crente em Cristo Jesus é um evangelizador. Ele tem essa incumbência, ele tem essa missão de propagar Cristo Jesus para outras pessoas, para que estas pessoas também possam absorver as boas novas de salvação. Evangelizar é difundir as boas novas de Jesus Cristo, que ele morreu por nossos pecados e ressuscitou segundo as Escrituras, e de que, como Senhor e Rei, ele agora oferece o perdão dos pecados e o dom libertador do Espírito a todos que se arrependem e creem. É isso, meus queridos. Ele oferece o perdão e a vida eterna a todos que creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. É por isso que nós, então, temos essa incumbência de anunciar a Cristo ressurreto para as pessoas, para que eles também possam desfrutar das boas novas de salvação e que eles possam ter a vida eterna, porque Cristo é o caminho para a vida eterna. É Cristo que nos leva a Deus, o Pai. O apóstolo Paulo coloca o mundo nas seguintes palavras: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, por natureza filhos da ira, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Efésios capítulo 2, no versículo 1, no versículo 3 e no versículo 12. Assim que o apóstolo Paulo diz de nós, fala de nós, éramos filhos da ira, filhos da desobediência, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas alguém pregou a salvação para nós, alguém anunciou o evangelho da salvação para nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância em Cristo Jesus. Já o texto de Atos, capítulo 4, versículo 12, vai nos falar: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não tem outra forma de chegarmos à presença de Deus a não ser por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Por isso nós precisamos evangelizar, e evangelizar é anunciar Cristo, as boas novas de salvação às pessoas. O apóstolo inicia o verso 16 dizendo: se anuncia o evangelho. Aprendemos que o objetivo do apóstolo era o evangelho, trazer boas notícias, anunciar boas novas, de jubilosas notícias da bondade de Deus,
particular das bênçãos messiânicas, boas novas da vinda do reino de Deus e da salvação que pode ser obtida nele através de Cristo e do conteúdo desta salvação. Então nós precisamos anunciar, nós precisamos levar essas boas novas para que as pessoas possam conhecer mais de Jesus e que elas sejam então abençoadas com a salvação. Então, meus amados, o versículo 16 também nos aponta o sentido de Paulo quanto à pregação do Evangelho, obrigação. Obrigação imposta seja pelas circunstâncias ou pelo princípio do dever com referência a benefício. Ele conclui o verso 16 expressando um ai, exclamação de pesar, tristeza, preocupação, como: ai de mim, meu Deus! Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Então está sobre nós essa incumbência. Nós recebemos uma missão e é por isso que eu preciso evangelizar. Eu preciso anunciar as boas novas de salvação para as pessoas. Não há como se esquivar da tarefa de evangelizar. No versículo 17, que eu não li, mas você pode conferir, Paulo diz: livre vontade, não forçado, voluntário, disposto, de vontade própria, ou constrangido, não voluntariamente, com relutância contra a vontade. Constrangidos porque somos despenseiros. Despenseiro significa administração, direção, gerência da propriedade de outro. Nós somos despenseiros do Evangelho. Nós somos despenseiros da missão que Deus deixou para cada um de nós, que é anunciar o Evangelho, as boas novas de salvação. Eu e você não podemos reter esse presente maravilhoso que nos foi dado. Nós precisamos compartilhar com outras pessoas para que elas também possam desfrutar do Cristo que nós desfrutamos, do Cristo que nós cultuamos, que nos alegramos. Esse é o tempo, meus amados. Esse é o tempo de nós evangelizarmos. Esse é o tempo que Deus nos concedeu para cumprirmos a missão. Eu e você somos despenseiros da graça de Deus. Somos levados pelo Senhor, conduzidos pelo Senhor ao cumprimento da missão. Pesa sobre nós esta obrigação de anunciar o Evangelho. Entendemos que a proclamação é o anúncio dos atos de Deus em Cristo. Paulo sintetizou isso de forma admirável em 2 Coríntios 5,19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Olha que palavra. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Perceba nesse texto que a obra, quem vai fazer é Deus. Nós somos os agentes. Nós somos os canais que Deus vai usar para propagar o Evangelho, para anunciar as boas novas de salvação, mas a salvação quem opera mesmo é Deus. Nós não temos esse poder, o poder do convencimento. O convencimento vem pelo Espírito Santo de Deus, mas cabe a cada um de nós evangelizar, anunciar as boas novas de salvação. Foi isso que Deus fez em Cristo. É isso que a igreja deve anunciar. Anunciar Cristo como reconciliador do homem que vivia afastado de Deus em virtude do pecado. Filhos da ira, afastados de Deus por causa do pecado. Mas Deus vai nos reconciliar consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Então, quando eu anuncio o Evangelho da salvação, eu estou dizendo: há alguém que pode te levar à presença do soberano Criador. Esse alguém é Cristo Jesus. Mas alguém pode te indagar: mas por que eu tenho que confiar? Porque Ele é o mediador, Ele é o caminho, Ele é a verdade. E por meio dele você pode chegar na presença de Deus, tornar-se filho por adoção, agora selado pelo Espírito Santo de Deus como propriedade exclusiva do Senhor, comprado por um alto preço, um preço de sangue derramado na cruz do Calvário. Este é o Evangelho da salvação. É quando eu falo do amor de Deus, é quando eu falo que Jesus Cristo
veio a este mundo para morrer na cruz do Calvário, ser sepultado, mas não permanecer naquele túmulo. Ele ressuscitou e agora está à destra do Pai, está na glória com o Pai e vai voltar para levar a sua igreja, a sua bendita igreja. Igreja essa preparada, santificada por Ele mesmo. Olha que obra maravilhosa. Meus queridos, Deus está agindo. Deus vai agir na vida das pessoas. A igreja é uma comunidade profundamente marcada pela cruz. Ao olharmos para a cruz, podemos ver a linha vertical da missão da igreja, a adoração. Missão primeira da igreja. Atente bem. Quando nós olhamos para a cruz, nós podemos ver a missão da igreja no sentido vertical. É a missão vertical da igreja. Qual é a visão? A missão vertical da igreja? A adoração. A adoração ao nosso Deus. Fomos chamados para adorar ao nosso Deus. Podemos ver também na linha horizontal. A linha horizontal é o quê? É a proclamação. É a missão da igreja em sentido horizontal, na direção do mundo, na direção do próximo, das pessoas que estão ao nosso redor. Elas precisam ser alcançadas. Assim estaremos cumprindo a missão de adoradores e a missão também de anunciar o evangelho às pessoas que estão ao nosso redor. Vertical e horizontal fazem a cruz. Se faltar uma delas, a cruz não existe. Então a missão se torna completa quando nós adoramos a Deus, mas também anunciamos o amor de Deus com aqueles que estão ao nosso redor. Esta é a grande missão, este é o grande desafio para mim e para você. E nós precisamos ter isso em consciência bem claro nas nossas vidas. Por isso é preciso evangelizar. Nós recebemos a missão e ai de nós que não cumpramos esta missão. Essa missão vertical e horizontal, ela não é para um grupo privilegiado. Ela é para aqueles que foram salvos em Cristo Jesus, para aqueles que confessaram Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Então a missão é para todos nós. A missão é da igreja, a igreja somos nós, por isso nós precisamos anunciar ao Senhor, nós precisamos adorar ao nosso Deus. Interessante é que tanto a adoração como a proclamação não exige sofisticação ou ter muitos diplomas para compartilhar Jesus Cristo com outros. O apóstolo diz: fiz-me escravo, procedi como judeu, como sem lei, fiz-me fraco. E o próprio apóstolo diz em 1 Coríntios 2, de 1 a 5, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder. Eita, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Que palavra tremenda é essa, meus irmãos? O poder é do Espírito Santo. Esse poder que em nós opera e através de nós, ele opera em nós e através de nós, não vem de nós. Não é pelas nossas qualificações, não é pelo nosso tom de voz, não é pela nossa oratória, é pelo poder que vem do Espírito Santo de Deus. Então, quando você e eu nos colocamos nas mãos do Senhor, como ferramentas nas mãos de Deus, Ele então nos transforma. Ele age em nós e através de nós, para que Jesus Cristo seja reconhecido como Senhor e Salvador das pessoas, não por nós, porque nós não merecemos nada, nós não somos nada. Nós só somos o quê? Despenseiros da graça de Deus. Por isso o poder está no Espírito Santo de Deus que opera em você e através de você. Por isso, meu querido, minha querida, se coloque à disposição de Deus
para ser usado na obra dele, para anunciar o evangelho. Você é um evangelizador, você é alguém chamado para evangelizar, para anunciar as boas novas de salvação. Mas pastor, o que são as boas novas de salvação? Fale da vida de Jesus. Quem é Jesus? Fale da missão dele, da morte dele na cruz. Fale da ressurreição de Jesus e fale também da sua ascensão. Jesus hoje está à destra do Pai. Essa, em resumo, é o plano de salvação que eu e você precisamos anunciar às pessoas. Paulo tinha no seu coração a sã doutrina da salvação, a qual modelava a sua metodologia evangelística. A crença é que uma sã doutrina da salvação deve produzir uma prática sã de evangelismo. Eu vou repetir, porque essa palavra é bênção, meus irmãos. A crença é que uma sã doutrina da salvação deve produzir uma prática sã de evangelismo. Então, quando você tem a sã doutrina da salvação, o que é, pastor, a sã doutrina da salvação? Destrincha para nós aí, que estamos cultuando a Deus nesta noite. Jesus Cristo veio a este mundo para cumprir uma missão. Ele viveu como nós. Ele viveu como homem entre nós. Filho de Maria e José, concebido pelo Espírito Santo, anunciado pelos profetas, mas diz a palavra que na plenitude dos tempos aprove a Deus fazê-lo vir. Ele veio então e viveu entre nós. Mas no tempo determinado de Deus, ele foi conduzido à cruz. Não que ele não tivesse poder, ele tinha todo o poder nos céus e na terra. Mas ele tinha missão. Por isso ele foi levantado naquela cruz, porque a missão dele era ser o nosso substituto naquela cruz, levando sobre si os nossos pecados. E assim ele o fez. Ele foi morto naquela cruz, foi colocado no túmulo, mas louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Porque aquelas mulheres chegaram lá e não o encontraram. Não está mais aqui a quem vocês procuram. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e retornou para a destra do Pai, para a presença do Pai. Este é o evangelho da salvação. Quando você tem essa sã doutrina, meus queridos, você vai evangelizar de forma sadia. E as pessoas vão entender o evangelho. Por isso eu e você precisamos crer e evangelizar as pessoas com a sã doutrina do evangelho. Por isso Paulo repete nos versos 19, 20, 21 e 22 a palavra ganhar. Que no grego é kerdainu, ganhar alguém, isto é, conquistá-lo para o reino de Deus, ganhar alguém para a fé em Cristo. Nós fomos chamados para ganhar pessoas para Cristo. Isto é evangelizar, é anunciar as boas novas. E aqui fica talvez uma palavra de inquietação. Nós temos cumprido essa missão de anunciar o Evangelho? Esse Evangelho que há de transformar a vida das pessoas? Louva a Deus, porque nesta semana a gente pôde ouvir alguns testemunhos nos PGMs. Pessoas que entregaram a vida a Cristo Jesus. Festa nos céus, porque houve conversão. Os pequenos grupos multiplicadores, meus queridos, não estou mudando de assunto não, viu? Os pequenos grupos multiplicadores têm sido essa porta que Deus abriu para que pessoas que ainda não conhecem a Jesus possam estar ali em comunhão com os irmãos, aprendendo da palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, e o Espírito Santo de Deus está convencendo essas pessoas para a salvação. Aconteceu nessa semana, em 2 pequenos grupos, houve conversão de vidas. A sã doutrina foi ministrada. Houve evangelização. Se houve evangelização, houve conversão. Que possamos, a cada dia, pregar o Evangelho. Ele conclui dizendo no versículo 23,
tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Cooperador, ou seja, participante com os outros em algo, coparticipante. Era esse sentimento que o apóstolo Paulo tinha de ser um cooperador na obra de Deus. Não fomos chamados, meus queridos, para ficar de camarote, ficar na arquibancada só assistindo, não. Nós fomos chamados para entrar em campo, para estarmos ali, para anunciar o Evangelho. Enquanto a paixão pelas almas não queimar dentro de nós, como fazia em Whitefield, que disse: se não queres dar-me almas, retira a minha. Olha que coisa, meus irmãos, é muito forte essa palavra. Se não queres me dar-me almas, retira a minha. São palavras de Whitefield. O Hyde, missionário na China, que orava assim: dai-me almas ou morrerei. Não seremos realmente discípulos de Cristo. Precisamos nos compadecer da multidão como Jesus. Jesus chorava pela multidão. Lucas 19:41. Quando ia chegando, veio na cidade e chorou. Jesus tinha compaixão, teve compaixão das pessoas. Jesus se afligia por eles. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Era o amor dele pelas almas perdidas. Jesus ia ao encontro delas. Marcos 1:38 e 39. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Jesus tinha uma missão. Ele não se aquietava porque ele sabia que tinha uma missão. Meus queridos, que nesta noite o Espírito Santo de Deus fale profundamente ao seu coração a missão que você recebeu, que é evangelizar, que é compartilhar do amor de Cristo que está dentro de você. Você precisa externar isso, vivenciar isso, falando também, mas talvez testemunhando com a sua vida, porque para isso é que nós somos chamados. Eu concluo dizendo, meus amados, que esta igreja, a Igreja Batista da Pituba, a cada dia se espelhe nos exemplos de Jesus e de seus apóstolos. Que possamos ter como referência a Cristo e os apóstolos, que tinha esse desejo, tinha esse sentimento de missão a ser cumprida. E que missão é essa, pastor? Eu volto a repetir: anunciar o Evangelho. Que a cada manhã, ao orarmos, possamos dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Usa-me nesse dia, Senhor, para anunciar para alguém. Há uma palavra de Martin Luther King que ele diz assim: a tragédia fundamental não era a brutalidade dos maus, era o silêncio dos bons. Eu estou citando essa frase porque eu quero parafrasear esta frase. Quero parafrasear da seguinte maneira: a tragédia fundamental não é a brutalidade dos maus, o aumento do mal, é o silêncio da igreja. Se a igreja se calar, se a igreja se negar a cumprir a missão da evangelização, de anunciar o Evangelho, o mal vai se alastrar. Então que eu e você façamos como o apóstolo Paulo. Não vamos arredar pé da missão que nós recebemos, porque ai de nós se não proclamarmos as boas novas de salvação. Precisamos, meus queridos, assumir esta missão, viver esta missão, honrar o Senhor através do falar e do viver diário, anunciando a sã doutrina dos apóstolos. Que eu e você, como instrumento de Deus, venhamos anunciar o Cristo
porque viveu, morreu, ressuscitou, mas hoje está à destra do Pai. Que Deus então nos abençoe e nos mova em direção ao cumprimento da missão. Que assim seja, hoje e sempre. Amém. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte
Vamos orar, meus queridos, diante desse desafio, diante de uma palavra contundente, desafiadora, mas também maravilhosa, porque pregar o Evangelho, as boas novas de salvação, as grandezas de Deus para as pessoas é um grande privilégio, meus amados. Cooperar na obra do Senhor é um privilégio. E nós somos privilegiados, porque fomos chamados pelo Senhor para anunciar o Cristo vencedor, o nosso Salvador. O nosso Salvador. O mundo está carente do anúncio do Evangelho, das boas novas de salvação. Que eu e você sejamos o que o Senhor disse que nós somos, sal e luz nessa terra. Cumpramos a missão. Vamos orar ao nosso Deus? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque Tu és Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que é cooperar na Tua obra. Obrigado, Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Pela graça, fomos salvos por Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir a missão da evangelização. Aos que estão perto, aos que estão longe, que tudo seja para a glória e louvor do precioso nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, nesse processo. Dá-nos as palavras certas, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, as condições físicas, emocionais e espirituais, Senhor, para externarmos quem o Senhor é em nós e através de nós. Abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa a Igreja Batista da Pituba. Que ela continue, ó Deus, sendo este farol, chamada para anunciar o Evangelho aos de perto e aos de longe, Senhor. Que nós, ó Deus, nesta geração, possamos honrar o Teu nome, glorificar o Teu nome e anunciar as boas novas de salvação. Oramos assim, ó Deus, pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados, às vezes o pecado da omissão, por não anunciarmos a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia, a cada vez mais, Senhor, a alcançar os perdidos. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Seu Deus. Que Deus continue a nos mover em direção à pregação às pessoas que estão perdidas, carentes do Evangelho. Que Deus te ajude, meu querido irmão, minha querida irmã, a ser um pregador do Evangelho, a ser alguém chamado pelo Senhor para anunciar a palavra de Deus aqui perto e também, quem sabe, longe. Que Deus assim os abençoe em nome de Jesus. Estaremos na nossa live de oração, clamando a Deus pelas famílias, clamando a Deus por aqueles que estão enfermos, clamando a Deus pela salvação daqueles que estão perdidos. Então, esteja conosco aí na nossa live de oração. Que Deus assim os abençoe e lhes conceda uma semana cheia de bênçãos na presença do nosso Deus. Deus assim os abençoe em nome de Jesus. Amém.